Amém? Abra sua Bíblia, por favor, em Juízes, capítulo 6. Juízes, capítulo 6, versos de 11 a 16. Amém? Achamos aí? Puseram aqui. Eu não sei se gosto muito de um texto. Vocês podem colocar o texto, fique à vontade, tá? Eu que não sei, eu sou meio, como é que eu vou dizer? Sou meio ogro. Eu gosto de ver as páginas virando aí, eu acho lindo isso, né? Temos poucas páginas girando, porque agora são os telefones, né? Mas eu gosto da ideia de nós podermos ler ainda na Bíblia que temos, até para lembrar que nós temos Bíblia, né? Isso é importante. Então, vamos fazer raizão, vamos ficar de pé, para quem consegue ficar de pé. Eu estou de pé aqui, é o contrário, se eu sentar não levanto, então já estou de pé aqui no meu canto. Vamos fazer raizão, ímpares e pares, amém? Renato gostou, velho, né, dos tempos antigos, é do 11 ao 16, eu começo lendo os ímpares e os irmãos pares, lembrando sempre que tem que ser com força, porque as versões só Jesus, né? Então tem que ler com força para não atropelar o irmão, amém? O irmão que está sem Bíblia aí, empresta ele, encoste do lado do irmão, vem para cá para perto, lê junto, não tem problema não, tá? Isso é importante, bota a letra maior aí para ler, isso é importante. Vamos lá? Oi, vamos lá. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, o Ibirezita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o pôr a salvo dos medianitas. Respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos medianitas. E ele lhe disse: ai, Senhor meu, como livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. Amém. Senhor Deus, obrigado por estar aqui essa noite. Que privilégio o nosso. Podemos nos reunir enquanto congregação, como seus filhos, enquanto igreja, e adorar o teu nome. Receba o nosso culto, a nossa adoração, o nosso louvor. Tira de nós toda arrogância, toda pretensão, toda altivez, Senhor, que saia de nós. Nós entendamos quem é o Senhor em nossa vida e queremos reconhecer isso. O Senhor é o Senhor da igreja. Muito obrigado. Queremos pedir para essas crianças que estão doentes, com bronquiolite, que o Senhor trate elas, cuide delas, que o Senhor vá ao encontro delas e faça o sobrenatural na vida delas, e que as pessoas que estão em torno reconheçam que foi a sua boa mão que ali esteve. Nós imploramos, porque nos faltam recursos, inteligência às vezes, sabedoria, recursos financeiros inclusive. Pedimos a tua graça, a tua misericórdia sobre eles e sobre nós também. Peço para aqueles que estão viajando, que estão doentes, aqueles que operaram, aqueles que estão enlutados, Senhor, por favor, tenha misericórdia. Nós oramos gratos, sabemos que toda graça vem do Senhor, no nome de Jesus. Amém. Pode sentar, meu querido. Irmãos, eu estava, como os irmãos sabem, em casa
me recuperando de uma cirurgia. E quando você fica no ócio, você começa a pensar, conversar consigo mesmo, você conversa com o botão, você conversa com Deus, você conversa, nem sei mais com quem, com a parede, com o travesseiro, né? A gente conversa. Eu comecei a ver uma série chamada Rei Davi, não sei quem está acompanhando essa série, ela é curtinha, e aí, num dado momento, e é bom a gente ver essas séries, porque você abre o texto bíblico, eu reli 1 e 2 Samuel inteiro, para poder acompanhar essa série, porque ele vai dizer lá que Davi não tem a mesma mãe que os seus irmãos, e é questionável, não há concordância nos teóricos sobre isso. E a outra coisa, que Golias era um Nefilim. Nefilim é a junção de um anjo e uma humana. Nefilim não é Golias. Golias era um filisteu, um homem grande, mas não um Nefilim. Mas enfim, a série é boa. Tem heresia, e se não tiver heresia, não é bom, tem que para estudar, né? Vai pegar a Bíblia e vai ler, é importante para nós sabermos isso. E aí, nessa série é interessante porque ela mostra um pouquinho, a gente consegue visualizar o coração de Samuel, um dos homens mais importantes da história do povo judeu. Samuel foi o grande profeta do Antigo Testamento, e ele unge Saul para ser rei, amando de Deus, e ele tira a unção desse mesmo Saul, também amando de Deus. Só que quando ele tira a unção de Saul, ele sofre, porque ele amava Saul, ele tinha muito carinho por Saul, ele viu Saul crescer. Samuel já era um ancião, e Deus fala para ele: você vai lançar essa unção sobre outra pessoa, e ele sofre com isso, e ele vai passar um tempo no monte orando, e quando ele volta para casa, e na série ele encontra com a sua esposa, sempre a esposa, né? E ele fala assim: falou com Deus? Falei com Deus. O que Deus falou? Que é para eu ungir alguém da casa de Jessé. E ele pensou: pode vir alguma coisa boa da casa de Jessé? E aí ele falou isso para a esposa. No filme a esposa riu. Já viu a esposa rindo de você, irmão? Quando você fala uma bobagem? Eu sei que lá não acontece na tua casa isso não, nem na minha. Mas isso acontece de vez em quando você fala uma bobagem, alguma coisa assim, tua esposa dá uma risada, tadinho. E ela fez isso com Samuel, o homem mais sábio e temido da sua geração. E ela falou assim: pastor, você não conhece Deus? Nosso Deus é engraçado, Ele é irônico, Ele vai nos improváveis e faz o que Ele quer. Samuel foi para a casa de Jessé, e Jessé desfila os seus filhos. E aí, o Senhor não toca o coração dele, nenhum dos filhos. Jessé fica encucado. Todos os teus filhos estão aqui? Todos estão aqui, tem certeza? Só tem o pastor Davi. E aí a tese deles que Davi não era considerado como um filho legítimo, era um bastardo. Tese dos hereges, mas tudo bem. E aí, Samuel falou: manda chamá-lo. E quando Davi chegou, foi olho no olho, testa na testa, unção para cá, os dois caem por terra. A cena é linda, vocês têm que ver esse negócio. E aí ele fala: Deus faz o improvável. Aquilo entrou como flecha no meu coração. Improvável, o improvável. Eu falei: vou fazer sermão sobre os improváveis. Já tenho 20 sermões para dividir com os irmãos sobre os improváveis. Quero começar com Gideão. Gideão é o menor, uma das menores tribos, que é a tribo de Manassés, e ninguém olhava para ele. O pai dele, para que os medianitas, uma galera que há 7 anos vinha saqueando o povo de Israel. Eles esperavam o tempo da plantação, ia lá e pegava a plantação quando madurava. Fazia isso recorrentemente. O povo não aguentava mais. Mas por que isso estava acontecendo? Vê no texto, Gideão reclama, ele disse: não é o Senhor, o Deus dos nossos pais, que cuidaram dos nossos pais por toda a história? Mas tinha um problema. Eles começaram a adorar Baal durante muitos anos. Pioraram, eles colocaram uma estátua de Baal. Eu não sei que a cara que Baal tinha, eu nem me preocupei em estudar sobre isso. Mas tinha lá um poste ídolo de Baal, no meio da cidade. E aí o Senhor falou com Gideão: seguinte, para de se esconder aí no lagar e vem que eu quero falar com você. Aí ele fez um teste com o Senhor, pegou uma lã, colocou lá: se a lã não molhar só o chão,
molhar só a lã e não molhar o chão, o Senhor é comigo. Aí mudou, se molhar só o chão e secar a lã, o Senhor é comigo. Fez as duas deu certo, ele acreditou que era Deus, estava com ele. Então, ele reuniu um exército de 32 mil pessoas, para ir contra os medianitas. Só que nesse caminho, Deus falou 3 coisas para ele, que eu quero no final falar com vocês. E ele foi para a guerra com os 300, não confunda com os 300 de Esparta, por favor. E ele foi para lá com os 32 mil. Aí Deus falou, é muito. Pega aí 22 mil e manda para casa. O Senhor, eu acho, aí é achismo, é heresia do meu coração, você fique à vontade para discordar. No meu achismo, Deus olhou para o coração de Gideão e achou que ele estava soberbo ainda. Não, ele está com 10 mil, ainda é muito para esse camarada. Ele vai achar que foi ele que ganhou a guerra. Faz o seguinte, Gideão, aqueles que tiverem beberem, leva eles para o lago. Aqueles que beberem água como cachorrinhos, você separa. Aqueles que se lançarem para beber água muito à vontade, separa também. Aqueles que beberam como cachorrinhos, 300. Eu espero que você beba água como um cachorrinho. Fala para o teu irmão assim, beba como um cachorrinho. Que o pastor ficou maluco. Ele não está bem não, está tomando remédio, está ficando. Aqueles que beberam como cachorrinho, separa. Foram 300. E eu fico aqui pensando como Gideão. Eu pensei aqui na hora que vi esse texto, pela primeira vez lá atrás, o Senhor vai mandar para casa 300 e vai ficar com 9.700. Show? Não, vai 9.700 para casa. Para suas famílias, para suas tendas, para os seus filhos, para suas esposas. Eu fico pensando, você já pensou não, na cara de Gideão, quando viu que de 32 mil ficaram 300 para ele brincar. Eu, correria. Mas tinha uma lã que molhou e secou, ele estava confiante. Ele teve uma experiência profunda com Deus. E aí, o Senhor me falou umas coisas, eu quero dividir com os irmãos, sobre esse moço que para nós é tão importante. É bom te lembrar que Gideão se tornou um dos juízes. Isso aqui é 1.200, 1.300 anos atrás, antes de Jesus Cristo. Não tínhamos rei naquele momento. E é bom te lembrar que por causa da vitória de Gideão, e esse vai ser um outro sermão que eu quero tratar com os irmãos, o povo sugeriu que Gideão se tornasse rei. Seja nosso rei. Ele falou, não. Mas interessante, irmãos, qual é o grande pecado que Salomão diz que nós devemos evitar? Qual é? Vaidade. O nosso coração, a nossa forma de viver tende para a vaidade. Eu não preciso do meu irmão, eu não preciso de ninguém para viver, eu não preciso de você para viver, eu não preciso de nada para viver. E eu acho interessante que a gente vai, essa minha cirurgia é interessante, né? No primeiro dia chega em casa, você não consegue andar, você não consegue tomar banho, você não consegue nem fazer xixi direito. É tenso. Você precisa de quem? Dos filhos, da esposa, é lógico. Rubem fez curativo, Rubem pegou 15 dias de licença. Cuidado com isso. 15 dias fazendo o curativo. Irmãos, que experiência. Eu vou dividir um novo tempo com vocês essa experiência. E não tem como fazer, porque é aqui do lateral. Você precisa de alguém para te ajudar. É ruim depender dos outros, né? Mas Deus fez assim. E nós vamos chegar numa hora que vamos depender. Quem aqui está acima de 50? Levanta o braço. Acima de 50 anos. Nós somos aqueles que daqui a pouco vamos depender dos nossos filhos para ficar até de pé. Depender faz parte. Você que já perdeu os cabelos, por exemplo. Tem alguns aqui? Olha lá, Nenel, não tem mais nada. É interessante isso. Só que Gideão comete um erro. Ele diz, não quero ser rei. Mas na luta e na vitória dos medianitas, ele pega um pouquinho de ouro nos despojos. E ele manda fazer uma estola de linho puro com o ouro que ele pegou.
E ele usava aquele negócio. E você pode imaginar alguém que aparece mais que melancia, passando no meio do povo com uma estola, com ouro. Eu estou desfilamancando, mas eu estou mais para pregar o sermão de Jacó do que o de Gideão, mas tudo bem. Eu estou mancando por cada perna direita. Ele onde passava, o povo via, olha lá, aquele vestido, aquela estola, aquela roupa. Interessante isso. Eu não quero ser rei, mas eu quero botar uma estola diferente dos outros. A gente é assim, vaidoso. Todos nós somos. Pastores são vaidosos. Eu lembro que chegou aqui um pastor uma vez aqui, ele e a esposa dele, era um culto de quarta-feira. Eu falei para os irmãos, eu não me canso de dizer isso. Ele chegou aqui, me encontrou ali, nem era, eu preguei nesse dia. Era um culto de quarta-feira, a igreja estava com poucas pessoas. Ele chegou ali, que já tinha começado, e perguntou assim, eu estava vestido pior do que estou aqui, se é que é pior, é a palavra adequada, eu estava mais simples do que estou aqui. E aí, ele perguntou assim, quem é o pastor da igreja? Eu falei, sou eu. Ele me olhou de cima a baixo, assim, Ele estava de gravata, não estava com terno, né? Apresentou a esposa, eu sou pastor, essa aqui é minha esposa missionária tal. E aí ele fez a pergunta-chave: aonde que eu sento? Quarta-feira, irmãos, que um monte de lugar vazio, né? Mas eu entendi a pergunta. Qual é a cadeira no púlpito que eu sento? Porque a gente é assim. A gente quer um lugar de destaque, a gente quer ser destacado, a gente quer que as pessoas nos venerem, que as pessoas nos vejam de forma diferente, a gente quer se achar mais importante, a gente quer ter mais que o vizinho, a gente quer ter um carro maior, a gente quer ter uma casa melhor. Isso é perigoso se não tiver um coração maduro. Igreja é um bicho esquisito. Quem aqui já está com mais de 5 anos como membro dessa igreja? Levanta o braço. Opa, número bom. Mais de 5 anos. Aí você pode se achar, não, esse lugar aqui é meu. E tem alguns que sentam no mesmo banco há mais de 5 anos. Está marcado, aquele ali é dele da família. E Agnes também, desde quando chegou, está no mesmo lugar. André é nova ali, depois que casou, veio um pouco da frente. Mas é fato que a gente pode achar um dia que o espaço, não estou falando de banco, estou falando da igreja, que isso aqui é nosso. Hoje eu tinha uma conversa com a liderança lá da igreja que eu pastorei também lá embaixo, o João, e eu falei isso: o ministério não nos pertence, pertence ao Senhor Jesus Cristo. Não temos mais nada, estamos em Cristo, tudo que somos e temos está em Cristo Jesus, amém? E aí, eu quero dividir isso aqui com os irmãos. Primeira coisa, não se esconda, não se esconda, não tenha medo. Ele falou assim: então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, o Ebizezrita, e o Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o pôr a salvo dos medianitas. O lagar é um lugar para amassar uva, não trigo. Ele vai para lá, seu pai manda ele para lá, se esconda lá, quando os caras chegarem não te veem. Ele está num lugar escondido, como assim, Deus não me acha aqui. Quem aqui já fez isso? Aliás, não pergunta, não responda não, porque boa parte de vocês veio para o Namá para se esconder de Deus. Eu acho que o Namá é um lugar que Deus não enxerga. Eu acho que tem isso, então, em um Namá Deus não passa. Deus está em todo lugar, mas em um Namá não. Tem gente que falou assim: pastor, estou 5 anos me escondendo de Deus, mas esses dias, cai na besteira de num culto, ele falou meu coração. Eu falei, bem feito. Bem feito. Esse dia foi bacana, teve foi com a esposa lá no gabinete e falou assim: ah, pastor, eu não queria ficar aqui não. E por quê? Ah, eu não gostei muito do senhor não. Mas a minha esposa adorou o senhor. Eu falei, aleluia. Ele está aí, ele está até rindo. O miserável, vai ter que gostar de mim porque a esposa gostou. Tem coisas que a gente faz, não foi porque nós queremos fazer, ou que nós planejamos fazer, foi porque Deus mandou que você fizesse, amém?
porque a tua vida não te pertence mais. É estranho isso, eu sei que é, porque você quer ser autônomo, eu também quero ser autônomo, mas nós não somos mais. É esquisito. Às vezes você vem para a igreja, Deus colocou um ser estranho para ser seu líder. Já percebeu isso? Rapaz, meu líder é esquisito. Minha líder, quem está em grupo de vida então, às vezes o teu líder é mais jovem, teu líder é bem mais idoso, mas foi o que Deus colocou para você. Fala para o teu irmão assim, não tenha medo de Deus te usar, fala com ele, não tenha medo. Ele falou assim, o Senhor é contigo, homem valente. Quem que você pensa que é? Já se fez essa pergunta? Quem eu sou? Pergunta filosófica para um domingo à noite. Quem eu sou? Já se perguntou? Porque nós temos por hábito colocar rótulos nos outros. Temos por hábito avaliar os outros. Temos por hábito condicionar os outros. Já se perguntou quem você é? A Bíblia diz quem você é. Miserável homem que sou. Vamos fazer o exercício de humildade? Fala para o teu irmão, você é um miserável. Fala para ele. Tens coragem? Mas sabe por quê? Porque há uma cultura, uma teologia estranha acontecendo nos nossos dias, que diz o seguinte, você é princesa e príncipe do Senhor, nada pode te tocar, nada pode te alcançar, nada acontecerá com você. Mentira! Aliás, tudo pode acontecer contigo. Você pode estar bem aqui, você pode estar aí andando sem Cristo, e depois acabar o culto, você pode ser atropelado ali na frente. Teve irmão que foi sinal da cruz, aí Deus me livre. Não é? Crente supersticioso, coisa horrível. Nós não temos o controle sobre isso. E aí, é a minha tese sobre o livre-arbítrio, né? Ainda que o Senhor chame e nos tire da caverna do medo, ainda assim a decisão é sua. Mas em um cosmos geral, Deus decide? Sim. Ele é soberano? Lógico que sim. Mas até a apostasia você pode propor. Eu não quero, conquanto creia, eu não quero. Interessante isso. Eu não quero. Obrigado, meu filho. Eu chamar de diácono, mas nem posso, já é pastor já. A gente precisa perceber isso. Quem é você? Eu falei, eu sou um miserável. Deus me alcançou com a sua graça. Se não fosse a sua graça, eu estaria perdido. Eu estaria injustificável. Eu não teria defesa. É por isso que tudo que nós falamos pelo nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele é nosso advogado. Ele é o mediador. Ele é a ponte espiritual, profética e existencial entre nós e o nosso Senhor Deus. Cuidado para que você não se ache. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse, o Senhor é contigo, homem valente. Quando ele fala homem valente, está dizendo o seguinte, eu te capacito, eu te instruo, eu te estruturo, eu te envio, eu te unjo. Sou eu. Tudo que você fizer em meu nome, ou seja, em concordância com o que nós fizemos, você será bem sucedido. O problema é que nós, quer ver, é muito comum, e eu falo com os irmãos sempre isso aqui, é muito comum em namoro. Estou solteiro, estou solteira. Eu arrumei uma menina para namorar, um rapaz para namorar. Aí fala assim, Senhor, vê se é da tua vontade aí. Não, você já decidiu, já chamou para namorar. Tem gente que é pior, chama para dentro de casa, vamos morar junto, aí depois começa a orar. Tem da tua vontade? Toma vergonha.
E alguns sabem que de antemão já está tudo errado. E quer que Deus dê uma palavra de que pode ser que ele aprove isso. Nada, está errado. Já está de antemão amaldiçoado, condenado, desqualificado. Não dará certo, ponto. Porque a palavra diz, não é porque o pastor diz, não. Então eu preciso pensar sobre isso. Antes de falar assim, antes de conversar com Deus, eu vou ler a palavra dele. Eu sempre brinco com os irmãos com isso, né? É muito comum a gente casar sem ver os textos bíblicos que falam sobre casamento. E depois que a gente casou, a gente vai ver os textos que estão lá. Eu não sabia, mas deveria saber, você é um cristão, deveria ler os textos bíblicos que orientam sobre isso. E depois sim, você escolhe o varão e a varoa. Está lá, capítulo 3, 1 Timóteo. Não sejais flamenguista. Não escolha um pastor flamenguista, um namorado flamenguista. Abre o texto aí, vê se não tem. Seja sensato. Aliás, parabéns. Desculpa aí, Marcelo. Foi um lapso ontem. Não ri não, filho, faço não. A gente precisa entender isso. Sabe por quê? Isso gerará em nós humildade para caminhar. Gerará em você e em mim a capacidade de não ser arrogante diante de Deus, nem dos irmãos. Porque o reino de Deus é assim. O último será o quê? Quem perdoa será o quê? Aquele que dá, recebe. O reino de Deus não é aquele... É horrível, irmãos que entregam o seu dízimo na expectativa que o Senhor o abençoe. Estou entregando mais para receber mais. Não, o dízimo é o contrário, é alguém que verdadeiramente é convertido e descobriu que mais nada vale na vida dele, nem ele mesmo, e tudo que tem, que é, foi Deus quem deu. Aí ele entrega. Simples assim. Tem quem fala assim comigo assim, pastor, o irmão não é dizimista, porque está naquela vala. Não. Ele está com um problema porque tomou decisões erradas. Mas não é porque ele não é dizimista. Não creio nisso. Mas é fato para mim que é um indicador, quando nós temos paixão demais pelo dinheiro ou pelas coisas desse mundo, é um indício de que você não amadureceu na sua conversão. Isso é fato. Quando você não olha para a Bíblia com temor e tremor, quando você não olha para o teu irmão como alguém alvo do teu serviço, quem você é? Você pode tomar decisões, mas uma talvez que você tomou já há algum tempo, que você entregou a sua vida para Jesus, então ela não te pertence mais. Você precisa, e eu preciso, agir e viver em concordância com a vontade dEle. Amém? Fala para o teu irmão, você é um miserável, mas você é obediente. Fala para ele. Encerro aqui. Ele diz, vai nessa tua força. Então se virou o Senhor para ele e disse, vai nessa tua força e livra Israel da mão dos medianitas. Porventura não te enviei eu? Gideão até argumenta com ele, eu sou o menor da casa dos meus pais, mas eu estou te capacitando, e essa é a delícia do Evangelho, porque eu não faço o que faço, eu não digo o que digo, eu não ajo o que ajo, na minha força, eu sou incapaz, por isso quando eu caio, quando eu falho, quando eu erro, quando eu peco, eu não me cobro tanto. Temos que ter cuidado com isso, e também não cobro tanto do meu irmão. Já percebeu que nós temos dificuldade de perdoar o pecado dos irmãos? Do pastor, então, nem pensar. É porque nós não nos vemos como alguém que só vive e respira e anda por pura misericórdia de Deus. Ele podia justamente terminar toda a raça humana se quisesse, porque Ele é soberano para isso. Ele disse isso para Jó, quando começou a reclamar muito. Você estava comigo quando eu fiz todo o firmamento? Quando eu fundei as estrelas? Você estava comigo? Você é pó, Jó.
mas eu te amei, e eu te amo, eu resolvi te amar. Você parou para perceber que as coisas que conhecemos, a própria Bíblia, a possibilidade de comunhão com os irmãos, o amor que temos um por outro, hoje eu encontrei tanta gente que eu não via há muito tempo aqui, isso é tudo fruto da graça de Deus. Deus se revelou, se permitiu ser conhecido e deixar-nos conhecer. Ele podia dizer não para nós. Tudo isso é graça, tudo isso é bondade, graciosidade de Deus para conosco. Se não fosse isso, todos nós estaríamos mortos em nossos próprios delitos. A força que ele diz, vai nessa tua força, aspas, a força que te dou. Você não é capaz, mas eu te instruo, eu te capacito, eu te unjo para tanto. Nós só vamos porque é Deus. Deixe de ser arrogante, ficar avaliando os outros, avaliando a igreja, avaliando não sei quem, e até aquelas que de fato estão erradas na sua avaliação, que se dane elas, deixa lá, viva você o Evangelho de Jesus Cristo, amém? Pode ser tão crítico e ácido, porque se Deus for assim com você, como você tem sido com os outros, você já está morto, filho. Morto. Se Deus usar a mesma vara que nós estamos usando às vezes, nós estamos mortos. Por isso, vão os conselhos que recebi do Espírito Santo no meu ócio. Quero dividir com os irmãos. 3 coisas fez Gideão antes de ir para a batalha. Primeiro, ele arrumou um barulho enorme para a vida dele com isso. Os próprios conterrâneos brigaram com ele, queriam prendê-lo e matá-lo. Primeira coisa que ele fez, ele destruiu os altares de Baal. Ele tirou todos os altares de Baal da cidade, todos. A primeira coisa que eu e você temos que fazer para sermos mais simples e humildes, tiremos de nós todos os postes e ídolos de adoração no nosso coração. Tudo que você adora, que está acima de Deus, você colocou acima de Deus na tua vida, tira, cara. Dinheiro, esposa, filho, você mesmo, tira do teu altar. A primeira coisa é destronar esses negócios, esse fruto de adoração na nossa vida. Nós temos essa mania, a gente gosta de adorar. Gideão colocou uma estola com ouro, e quando o pessoal vira passando, ele falou, cabra bom, e ele o quê? Que nada. Nós gostamos de um tapinha nas costas. Quem é sanguíneo aqui? Levanta o braço. Sanguíneo, brabo. Fala, levanta o braço. Isso, você e eu corremos perigo temendo, porque nós adoramos tapinha nas costas. A maioria gosta, mas nós sanguíneos, hoje o povo está vindo lá de Campinas, botou lá no meu WhatsApp assim, pastorzão, sou eu 10, cara, o senhor mandou para esse lugar aqui. Eu chorei igual uma criança hoje. Aí comecei a pensar por alguns minutos, eu sou bom mesmo. Você começa a pensar, aí o Espírito Santo te acorda, uma sacudida, opa, volta Luciano, volta, você é miserável, lembra? Aí eu escrevo lá, glória a Deus. Como nossa carne é fraca, né? Como nós somos frágeis internamente. O erro está assim, a milímetros de distância. A linha é bem tênue. Primeira coisa, tira a idolatria do teu coração. Cuidado com você mesmo. Segundo, construa um altar ao Senhor. Juízes capítulo 6, de 1 a 27 vai dizer isso. Gideão construiu um altar para Deus. Construa um altar no teu coração, coloque Deus em primeiro lugar, viva ou tente viver uma vida cristocêntrica, onde o Senhor, aí você vai dizer assim, não, mas eu creio, eu sou cristocêntrico, eu leio a Bíblia e creio dessa forma, tá? Crer é uma coisa, viver o que crê é uma outra história, concordam comigo? Nós temos gente que é amigo de Cristo, amigo da Bíblia, vem à igreja todo domingo, vive uma vida religiosa perfeita, mas lá fora não vive isso.
E às vezes tem medo de colocar no Instagram que não vive. A gente vive todo errado, mas a gente defende uma tese, mas na hora da prática... Hoje eu fiquei com vergonha de mim. Teve um irmão que falou assim: pastor, é coisa difícil, né? Esses caras que vão para o supermercado e pegam o carrinho, em vez de devolver o carrinho lá no lugar dele, deixa o carrinho no lugar onde estava estacionado. Eu fiquei quieto. O Rubio ficou assim: é verdade, e eu quieto. Eu já perdi a conta quantas vezes eu fiz isso. Você fez também, seu miserável. Em vez de levar o carrinho e botar no lugar, deixou na vaga de um carro. Aí o carro chega lá, o atacadão cheio, bombando, e está lá o carrinho no lugar do teu carro. Aí você lembra, foi o pastor Luciano que deixou aqui, aquele miserável. Cuidado. Tenha essa preocupação no seu coração de colocar Deus no centro. Crer que a Bíblia diz isso, que a Bíblia diz aquilo, ler o texto literalmente, no original, lindo, bom demais, bacana, chique. Eu quero ver você viver isso. Quando você paga suas contas, quando você honra teu marido, tua esposa, seu filho, quando você honra teu vizinho, quero ver você viver isso. E em último, ele diz o seguinte para o seu coração, para a sua vida, ele diz: tenha certeza de que Cristo é o dono do projeto, que ele não é o seu projeto de vida, é de Cristo. Estar nessa igreja não é seu projeto, é de Cristo. Estar com a sua esposa não é seu projeto, de Cristo. Estar com o seu filho não é teu projeto, de Cristo. Estar nessa empresa não é teu projeto, é de Cristo. Ter um ministério de louvor não é seu projeto, é de Cristo. Ser um pastor não é seu projeto, é de Cristo. Eu estava falando do mundo dos improváveis, né? Sabe qual foi o personagem bíblico que foi perfeito? Nenhum. Todos eles falharam. O nosso grande Gideão, que foi sacado por Deus no lagar, malhando trigo, no final ficou vaidoso, morreu. Seu filho Abimeleque assume o trono. Assume o trono não, assume a liderança, se torna um rei. Se vocês forem estudar direitinho o texto de 1 Samuel, 2 Samuel, vão perceber que Abimeleque foi o primeiro rei de Israel, sem ser rei. E fez tudo que era errado, inclusive trouxe de volta o poste ídolo de Baal para dentro de Israel. Vocês percebem que errar é muito fácil? À noite para o dia. Uma pergunta que eu quero fazer para os irmãos antes de encerrar aqui. Se você falecer hoje, se você morrer hoje, seus filhos continuarão servindo ao Senhor? Eu me faço a pergunta todos os dias. Todos os dias. Se o seu filho, se você falecer hoje, tua esposa continua servindo ao Senhor, teu marido continua servindo ao Senhor, seus filhos continuam servindo ao Senhor, porque você tem tentado fazer tudo certo. Você e eu não somos nada, mas nas mãos de Deus, fazendo o projeto que Deus separou para nossas vidas, nós podemos ir muito longe. Gideão fez uma obra maravilhosa, livrou o povo dos assaltos dos midianitas, para sempre. Ele fez uma grande coisa, mas porque Deus era com ele e ele resolveu obedecer a Deus, não porque ele tinha força. Você e eu somos nada, queridos, mas se Deus for conosco, nessa noite, querido, vá nessa tua força valente, homem valente, mulher valente de Deus. Vai conquistar tua casa, vai conquistar teu marido para Deus, vai conquistar tua esposa para Deus, vai ver teu filho para Deus. Onde está teu filho agora? Onde está? Por onde está andando? Vai buscar essas pessoas,
vai cumprir a ordem de Deus para a sua vida, aquilo que Deus planejou para você, e você sabe o que é e tem fugido disso. Chega de ficar enrolando, como se não soubesse o que Deus quer para você. Interessante, e agora falando sério, 1 Timóteo capítulo 3 fala o perfil daquele que deseja o episcopado. Entre elas, aquele que não governa bem a sua casa, não pode governar o quê? A casa do Senhor. O primeiro passo para a tua vida é ganhar a tua casa, é cuidar dos seus. Se tua casa não está bem orientada, é sua responsabilidade, é minha responsabilidade. Feche seus olhos, baixe sua cabeça. O Senhor nos trouxe aqui essa noite, a mim inclusive, nos permitiu estar aqui pela tua graça e misericórdia, para que você e eu ouvíssemos isso. E talvez Ele queira tratar com você essa noite, Ele queira que você mude a estratégia, a caminhada, a rota daquilo que você tem vivido. Ele quer que você seja diferente. O Daniel que vem aí para cá, por favor, pastor. Amém. Como é bom, né, estar na presença do Senhor. Como é bom nós reconhecermos que nós somos pequenos, que nós necessitamos da sua presença em nossas vidas. E essas pessoas vieram aqui à frente porque entenderam isso. Não sei você que ainda ficou sentado, mas Deus quer falar com você. Deus na realidade já falou com você nessa noite, através da palavra. Então quando você chegar em casa, você se ajoelhe lá na sua cama, no seu quarto. Conversa com Deus. Senhor, me ajuda nessa caminhada. Me ajude, Pai, porque as minhas forças, quase nenhuma, eu dependo do Senhor me carregar. Então não deixe de fazer isso. Às vezes você de repente fica constrangido de vir aqui à frente, mas essas pessoas aqui vieram. Vamos orar nesse momento. Eu peço a você que estenda suas mãos para cá, por favor. Vou me ajoelhar aqui juntamente com meus irmãos. Eterno Deus, nós somos gratos ao Senhor. Obrigado por essas irmãs, esses irmãos que vieram aqui à frente, nesta noite, nesse momento, entregando a sua vida a Cristo, entregando a sua caminhada ao Senhor, entregando a sua mente, o seu pensar, o seu falar, o seu agir ao Senhor, ao Santo Espírito de Deus, que está aqui nessa noite. Ó Deus, cuida de cada um deles, Pai. Oriente-os a caminhar conforme a tua vontade, o seu querer. Aqui estamos nessa noite como igreja do Senhor para abençoá-los em nome de Jesus e pedir a eles, Senhor, que eles podem contar conosco como igreja do Senhor. Estaremos acompanhando esses irmãos, essas irmãs. Então pedimos a Ti, Pai, que em nome de Jesus derrame a Tua graça, o Teu amor tão maravilhoso sobre a vida de cada um deles. Não sabemos as suas dificuldades, os seus problemas, mas o Senhor conhece. Tu és o Deus que sonda corações, sonda as mentes. Ó Deus, ajude os seus filhos, ajude as suas filhas. Por favor, Pai. Alguns já ajoelhados diante do Teu altar, se humilhando diante do Senhor. Ó Deus, nos ajude, Pai. Aqueles irmãos que não vieram aqui à frente, de igual forma, Senhor, esteja abençoando. Que o Teu Santo Espírito, Pai, possa estar incomodando a cada um deles, para que eles possam realmente entender que caminhar nesse mundo sem o Senhor é como caminhar sem direção.
porque a tua palavra é bem clara. Ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Confiamos na tua palavra, confiamos no Senhor, confiamos no Verbo de Deus, Jesus Cristo, que é o nosso Senhor, é o nosso Deus. Ó Pai, muito obrigado, muito obrigado. A tua igreja com as mãos estendidas abençoa, profetiza bênçãos sem medida sobre a vida desses irmãos que estão aqui à frente. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus nós oramos, amém, amém e graças a Deus, amém, meus irmãos. Deus abençoe os irmãos.